Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos colocamos diante do Senhor nosso Deus, diante da sua palavra, pedindo que a palavra de Deus ilumine o nosso coração, a palavra de Deus ilumine a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, meu Pai. Nós queremos fazer tua vontade, queremos viver tua vontade, nós queremos viver tua palavra, praticar tua palavra. Nos ensine, nos instrua, nos ilumine, Senhor, por meio da tua palavra. Porque só tu tens palavras de vida eterna, palavras de luz, de salvação para a nossa vida e para o nosso coração. Por isso eu me coloco aqui, Senhor, diante da tua palavra, pedindo a luz, a sabedoria, a graça e a inspiração para bem viver, dirigido pela tua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter você, que bom ter a sua companhia, que bom estarmos juntos para juntos meditarmos a palavra do Senhor. Nós estamos meditando, durante este tempo, o primeiro livro de Samuel. Hoje nós vamos meditar o capítulo 15 do livro de Samuel, que vai nos relatar a guerra contra Amaleque. Ora, você sabe que Saul já contrariou o Senhor pelo seu espírito de rebeldia. Rebeldia é aquele que não dá ouvido à voz do Senhor. Por isso, mais e mais o reinado de Saul vai enfraquecendo. Por que o reinado de Saul vai enfraquecendo? Porque a graça que Saul tem de ser rei, essa graça foi dada por Deus. E à medida em que o homem se afasta de Deus para seguir os seus próprios intentos, ele mesmo vai perdendo a graça, porque é ele que vai se afastando da graça. Mas, veja bem, Samuel, que é o grande mediador entre o povo de Israel e o Senhor nosso Deus, entre Saul e Deus, porque foi Samuel que mediou junto de Deus a unção de Saul como o rei em Israel. Vamos acompanhar o que diz o início do texto sagrado. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir-te rei sobre o seu povo Israel. Veja, a importância que Samuel tem, ele é o instrumento da graça, ele é enviado por Deus para instruir o coração de Saul. Então, a importância de marcar esse versículo primeiro aqui como a direção que nos dá. Desprezar Samuel é desprezar o Senhor. Desprezar o profeta do Senhor é desprezar o próprio Senhor. Desprezar aquilo que o profeta, aquilo que Samuel, o juiz que vem falar em nome do Senhor, é desprezar a palavra do próprio Senhor. Mas, olha o que Samuel disse a Saul: ouve agora a voz do Senhor. Então, aqui já é você veja que é um princípio, mas ao mesmo tempo é uma ordem. Essa ordem está até grifada aqui, ela em vermelho, 15, versículo 1, parte B. Agora ouve a voz do Senhor. Como é importante ouvirmos a voz do Senhor. Como é importante deixarmos que o Senhor fale ao nosso ouvido, deixar que o Senhor fale ao nosso coração. Nós estamos muitas vezes nos tornando surdos a Deus, porque não paramos para ouvir a voz do Senhor. Trabalhar para o Senhor, participar da igreja, não significa que estamos fazendo a vontade do Senhor. Porque o servo é aquele que primeiro escuta. Feliz de quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Nós entendemos que primeiro é importante a prática. Não é verdade. É o próprio Jesus que vai nos dizer isso depois. E é assim que o Samuel está nos dizendo: ouve agora a voz do Senhor. Em tudo aquilo que vamos fazer e realizar, é necessário o esvaziamento do coração para se encher da graça. E como é que se enche da graça? Ouvindo a Deus. Alguém me pergunta, qual foi a grande graça que Maria teve? Foi gerar Jesus?
Não, a graça de gerar Jesus foi a consequência dela ter o coração que escutava a Deus. Quem escuta o Senhor, gera o Senhor na sua vida. Produz os frutos da palavra na sua vida. Se eu dou ouvidos à palavra, ela vai gerar em mim uma obra nova. Por isso, se nós queremos produzir frutos em Deus, a ordem é essa: ouve agora a voz do Senhor. E assim foi falando o Senhor dos Exércitos: vou pedir conta a Amaleque daquilo que fez a Israel, barrando-lhe o caminho quando estava subindo o Egito. Vai, pois, investe contra Amaleque e vota ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Então, Deus está ordenando o que Saul deve fazer. Saul vai depois convocar o povo em tela. Então, o mais importante aqui não é os detalhes, a quantidade de cavaleiros, não. O importante é aquilo que Deus está instruindo. O importante na instrução é ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Agora, vai lá para o versículo 7. O versículo 7 nos dá a direção. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Sur, que estava ao oriente do Egito. Capturou vivo Agag, rei de Amaleque, e passou o restante do povo a fio de espada. Mas Saul e seus homens pouparam Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do graúdo, os animais cevados, os cordeiros, enfim, tudo o que havia de melhor. Não quiseram votá-lo ao interdito, só aniquilaram o que era ordinário e sem valor. Aí presta bastante atenção o que diz o versículo 10. A palavra do Senhor veio então a Samuel. A palavra do Senhor é a intervenção do Senhor, é a participação do Senhor. É o Senhor que vem dizer, é o Senhor que vem direcionar, é o Senhor que vem iluminar. E o meio pela qual o Senhor faz isso é por meio da sua palavra. E a palavra do Senhor foi dita a Samuel: arrependo-me de ter feito a Saul rei. Ele afastou de mim e não executou as minhas ordens. Então, presta bastante atenção. É Deus que está dizendo: eu escolhi, mas ele não correspondeu. A expressão arrependo-me, ela quer dizer justamente isso. Você colocou confiança em alguém, mas alguém não correspondeu à expectativa ou à confiança que você colocou nela. No caso aqui específico de Saul, Saul ouviu, mas não praticou. Daqui duas coisas importantes para nós hoje. Nós podemos até ouvir, mas não praticamos. E aí fica na mesma ou no quase nada. Porque Saul achou mais importante as suas conquistas. O que acontece muitas vezes com os servos de Deus? Que até escutam a Deus, que até rezam. Aí as coisas começam a caminhar, a pessoa começa a achar que tem que ser do seu jeito, da sua maneira. A pessoa começa a achar que ela que é a importante na história, que ela é que faz as coisas acontecerem. Quando na verdade é o Senhor que faz a graça acontecer. Por isso, aqui está o pecado de Saul. Saul achou mais importante as suas conquistas políticas ou as suas conquistas bélicas e começou a fazer o seu próprio trajeto. Quando alguém começa a fazer o seu próprio trajeto no reino de Deus e rejeita a instrução do Senhor, é porque agora ele segue mais o seu coração do que a si mesmo. A gente tem que prestar atenção na nossa vida, né? Deus é bom, Deus é aquele que nos conduz, a gente precisa de Deus até a hora que a gente não dá conta. Depois a gente dá conta, a gente muitas vezes dá tchau para Deus no nosso coração. Cedo pela manhã, Samuel levantou-se para ir onde estava Saul. Disseram-lhe que Saul tinha erigido um monumento para si em Carmel, e daí descera de volta para Gilgai. Quando Samuel se encontrou com Saul, disse-lhe: bendito sejas da parte do Senhor, cumpri as ordens do Senhor. Observou, porém, Samuel. É Samuel que está querendo botar ordem de novo na casa, dizer para Saul que ele precisa cumprir as ordens do Senhor. Observou, porém, Samuel, mais que os balidos e mugidos
São esses que ressoam aos meus ouvidos. Saul explicou: é o que foi trazido de Amaleque. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para imolar ao Senhor teu Deus. O resto foi voltado ao interdito, ou seja, o resto é voltado para os seus próprios interesses. Mas Samuel falou então a Saul: basta, deixa-me dizer o que o Senhor me revelou essa noite. Fala, respondeu Saul. Então Samuel começou: por menor que sejam os teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expiação com a ordem de voltar ao interdito os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por não obedecer à voz do Senhor, te precipitaste sobre os despojos, fazendo o que desagrada ao Senhor. Ou seja, Saul se apropriou de tudo aquilo lá e não fez como o Senhor lhe ordenou, que era para ele desfazer de tudo aquilo. Aí o interesse pessoal caiu sobre o coração de Saul e por isso ele desagradou ao Senhor. Eu encerro aqui o versículo 26. Disse Samuel a Saul: não voltarei contigo, pois rejeitastes a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou para que não sejas mais rei sobre Israel. Tristeza, né? Saul foi aos poucos rejeitando a palavra do Senhor e ficando com suas próprias intenções e ficando com o seu próprio modo de pensar e de agir. Tem sido o pecado, muitas vezes, nosso, de cada um de nós. Rejeitarmos a palavra do Senhor e seguirmos as inclinações do nosso coração. Conosco agora, o Padre Antônio Xavier. É muito fácil fazer promessas quando não se está diante das possibilidades. É sempre difícil manter promessas, manter juramentos, quando se está diante de benefícios ou de lucros que às vezes a corrupção é capaz de trazer a cada um de nós. É exatamente esse o assunto desse capítulo 15 de 1 Samuel. Aquele que era Saul, que recebeu de verdade a unção como rei, ocupa esse protagonismo quando está diante, então, de uma regra que tinha sido estabelecida desde o começo. As cidades que fossem destruídas deveriam ser votadas ao interdito. O que é interdito? Deveria-se matar todos os animais, pessoas, se queimar as coisas que tivessem ali, para demonstrar bem claro que o interesse da guerra não era para conquistar objetos ou conquistar coisas dos outros. O interesse da guerra era realmente pela posse do território que então estava sendo dado ao povo de Deus. É claro que na nossa perspectiva hoje, uma ideia dessa de interdito vai ser entendida até como algo terrível, mas ali era a regra que existia naquele tempo para impedir que a cobiça, a ganância viesse ser motivo de guerra. Bem, aqui nós temos um grave problema. Quando Saul está diante, então, dos rebanhos que ele deveria ter eliminado, ele se apossa, ele não abre mão. E por causa disso, comete o maior de todos os delitos que ele poderia realmente ter realizado, porque permite a existência no meio de Israel daquilo que por eles era considerado impuro e que vai comprometer a fé que se tem em Deus. É claro que isso na perspectiva bíblica, né, que assim acaba por compreender. Mas vejam, diante dos benefícios, ele não foi capaz de renunciar aos benefícios para manter a sua palavra. E é exatamente aqui o grande problema. A moral, a ética, a palavra da pessoa, ela deve ser avaliada por aquilo de mais profundo que ele tem. Por isso um salmo ainda diz, que justo é aquele que mantém aquilo que jurou, mesmo com dano, mesmo com perda, porque às vezes diante dos benefícios nós temos a séria possibilidade de mudar de ideia. É triste quando vemos isso dentro de um casamento, onde alguém muda de ideia porque encontrou uma outra pessoa que é mais bonita, que é mais rica, que é mais isso, que é mais aquilo, quer seja um homem, quer seja uma mulher. É triste quando alguém troca de amizade, alguém que trai uma pessoa, mesmo que seja amigo, porque encontrou outro onde ele imagina que ali tem mais possibilidades. Mas no final das contas, o desfecho é sempre ruim, como vai ser com Davi. Porque aquele que é infiel a um, termina por ser infiel a todo mundo se não converte o seu coração.
não consegue manter a palavra nunca e as justificativas costumam ser sempre eternas, né? Saul vai perder o reino. Se cairmos nesse tipo de tentação de não mantermos a nossa palavra, nós podemos perder muitas coisas, até mesmo a graça de Deus, nossa família, nosso trabalho, qualquer coisa de importante que tenhamos. Por isso, manter a palavra é mostrar que existe regularidade e harmonia no nosso coração. Pecamos, Senhor, quando rejeitamos Tua palavra. E é por isso que diante da Tua palavra, Senhor, eu te peço perdão e misericórdia por todas as vezes que rejeitei, por todas as vezes que não dei ouvido à Tua palavra, por todas as vezes que não deixei Tua palavra guiar, conduzir, iluminar, direcionar meus passos. Perdão, Senhor, porque não seguir as orientações, as direções, as luzes que o Senhor mesmo deu para a minha vida. Perdão e misericórdia de mim, Senhor, porque não fiz Tua vontade. Perdão e misericórdia de mim, Senhor, porque não segui muitas vezes os Teus preceitos. Por não ouvir Tua voz, por não ouvir Tua palavra, é que muitas vezes bati a cara, bati a cabeça, que me desencaminhei na vida. Por isso eu peço, Jesus, não me deixes me afastar da Tua palavra, mas que a Tua palavra guie, direcione e ilumine todos os meus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você. Que alegria estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus que ilumina o nosso coração e a nossa vida. Você pode procurar lá o nosso canal no YouTube Canção Nova Play para ver os capítulos anteriores e todo o nosso estudo da palavra que está lá. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.